Eu convido agora a igreja a acompanhar a leitura que eu farei no Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, a partir do verso 18. Mateus, capítulo 1, do versos 18 a 25. A igreja acompanha a leitura, essa passagem que também já registrada no Evangelho, apontando para o cumprimento também de uma outra profecia, está registrada no livro do profeta Isaías, no capítulo 7. E assim nos diz a palavra do Senhor. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor mais uma vez agora, entoando o hino de número 236. Com alegria, vamos exaltar ao Senhor também através deste hino. Hino de número 236, em linda noite. Em linda noite ao mundo, a nós, em coro angelical, com harpas de ouro o céu quis dar um canto divinal, e toda a terra então ouviu promessas imortais de glória a Deus, aos homens paz, com bênçãos eternas. Pairando sobre a terra estão os anjos a cantar, e sobre o mundo pecador derramam luz sem par. Acima dos tormentos mil, angústias do viver, proclamam vida perenal, pois bênçãos vem trazer. E vão-se os dias sem cessar, segundo a voz de Deus, mas sobre a terra gerações caminham rumos seus, e quando enfim reinar a paz de Cristo Salvador, os salvos todos cantarão
em coro seu louvor. Amém. Louvado seja o nosso Deus. A igreja pode assentar-se. Eu quero convidar os irmãos neste momento para uma breve exposição da palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 9, uma das passagens mais lindas que temos, aonde o anúncio do nascimento do Senhor Jesus se dá no livro do profeta Isaías, este que é conhecido como o profeta messiânico, o profeta que mais fala a respeito do Messias. E nós temos aqui nesse texto, dos versos 1 ao versículo 7, uma palavra muito preciosa, inclusive destacando o versículo de número 6, que leremos juntos daqui a pouco, onde temos a expressão daquilo que será cantado nessa noite também pela cantata Um Novo Natal. Eu farei a leitura de Isaías capítulo 9, de 1 a 7, mas depois faremos juntos mais uma vez a leitura do verso 6 e 7. Acompanhem, por favor, irmãos. Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Juntos, versículos 6 e 7, igreja. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Um menino nos nasceu. Esta palavra que nós acabamos de ler, quando o profeta Isaías, que recebe a visão do Senhor, e ele profetizou por mais de 20 anos, um período longo, passando por alguns reis, como o rei Uzias, que tinha morrido, depois veio o rei Jotão, o rei Acás, o rei Ezequias, e mais precisamente nesse período quem reinava era Acás. E o Senhor mesmo no capítulo 7 desse texto diz que o Senhor queria mostrar um sinal para o rei Acás. Eles estavam com medo porque alguns povos estavam invadindo Judá, e havia ali uma conspiração da Síria juntamente com Israel, as tribos do norte, para invadir Judá. E Acás estava um pouco amedrontado, mas o Senhor estava declarando que estaria com eles. E nós encontramos agora aqui no capítulo 9 um contexto também muito interessante.
porque o texto diz assim: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Essa região aqui, irmãos, é uma região onde, quando os assírios invadiram o reino do norte, foi o primeiro local onde eles entraram, e eles destruíram tudo. Então, quando nós estamos lembrando da história do povo de Israel, primeiramente a invasão, a levada do povo para o cativeiro assírio se dá nesse momento, neste contexto em que o profeta Isaías está profetizando. Mas neste mesmo lugar, que outrora foi lugar de tristeza, de dor, de morte, de destruição, agora este lugar se revestirá de um novo significado, este lugar se revestirá de uma nova situação, porque o texto continua dizendo, e eu repito aqui o que eu falei há pouco: nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos, ou seja, algo que estava para acontecer, quando se cumprisse a chegada do Messias, esse lugar de morte, esse lugar onde os assírios invadiram, esse lugar agora seria revestido de uma outra ideia, de um outro sentido mais bonito, porque esse lugar agora seria tornado glorioso, o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Nós sabemos que a grande parte do ministério terreno de Jesus se deu na Galileia. O Senhor Jesus, Ele convidou os homens para trabalharem com Ele, Ele convocou homens, pescadores, homens iletrados, e eles todos eram galileus. Havia até um certo preconceito com essa região, de que eles não eram assim os melhores judeus que existiam naquela região, mas o Senhor Jesus faz isso até hoje conosco. Às vezes Ele escolhe os mais fracos, os menos preparados, os improváveis, e Ele capacita, e Ele determina para que essas pessoas sejam frutíferas no seu reino. Então agora, o lugar que outrora foi contexto de morte, de destruição, do cativeiro assírio, agora é a chegada do Messias, que passará por aquela região, que pregará o evangelho para multidões ali na região da Galileia. Portanto, esse texto já está apontando para algo que já aconteceu, porque nós já estamos vivendo após a primeira vinda do Senhor. E é neste contexto então que o verso 2 começa a falar que aquele povo que outrora estava andando em trevas, agora aquele povo verá uma grande luz, e aqueles que viviam na região da sombra da morte, essa luz vai resplandecer. E nós sabemos, queridos, essa luz é Jesus. Nós estamos aqui nessa noite não só para cumprir um calendário em que todos os anos, no mês de dezembro, nos domingos que antecedem o Natal, a nossa igreja se enfeita, a nossa igreja se prepara, irmãos se preparam por meses para apresentar uma linda cantata ao Senhor, mas não é simplesmente por isso. A razão que nos move a fazer tudo isso é porque a luz resplandeceu, porque a luz resplandeceu nas trevas, porque Jesus é a luz do mundo. E esse texto já estava apontando para isso que haveria de acontecer mais tarde com o advento, com a encarnação do Verbo. E aí ele fala então que o que vai acontecer com aquele povo sofrido, aquele povo triste, é agora a manifestação da alegria. Olha o que nos diz o verso 3: tens multiplicado a este povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e quando repartem os despojos. Ele utiliza aqui duas metáforas para falar de um momento de alegria. Certamente quando era o momento da ceifa, todos se alegravam porque eles plantaram, eles aguardaram o fruto germinar, ali a semente, melhor dizendo, germinar, o fruto nascer, e eles estavam agora na época da colheita, eles estão alegres. Ou num contexto de guerra, quando depois de invadirem os seus inimigos, de subjugarem os seus inimigos, os despojos do exército adversário, ele era repartido, distribuído entre as pessoas. Havia alegria quando o povo vencia a batalha contra os seus inimigos. Esse texto está apontando para um ministério de Jesus, que trará para nós luz, que trará para nós alegria. Aliás, quando os anjos anunciaram aos pastores, ou melhor dizendo, aquele anjo falou aos pastores, ele diz: eis que vos trago boa nova de grande alegria, é que hoje vos nasceu na cidade de Belém o Salvador, que é Cristo Jesus. O texto vai mostrando que o Senhor então agora quebrará o jugo que pesava sobre eles. Irmãos, por que Jesus veio ao mundo?
porque foi necessário o Filho do Altíssimo, a segunda pessoa da Trindade, porque foi necessário o nosso Senhor Jesus deixar a sua glória, se esvaziasse da sua glória e vir aqui ao mundo, assumindo a nossa figura humana, a figura de servo, se humilhou até a morte de cruz. Por que é que Jesus veio ao mundo? Porque Ele veio quebrar um jugo, o jugo do pecado, o pecado que assola a humanidade até hoje. Infelizmente, a maior crise que assola a humanidade não é a crise econômica, não é a crise na área da saúde, não é a crise na área da segurança. Essas crises todas existem, nos assustam, nos preocupam, mas elas todas são efeitos colaterais da maior crise que está sobre a humanidade, desde a queda do primeiro casal, Adão e Eva, é o jugo do pecado. E só Jesus é quem pode quebrar o jugo. Ele mesmo faz um convite glorioso, quando já estava no seu ministério terreno: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Ele não quer mais que você fique agora naquele jugo do pecado, escravizado pelo pecado, mas agora você tem que viver debaixo do senhorio do Senhor Jesus. Portanto, o Natal não é só festa para troca de presentes, Natal não é só festa para enfeitarmos a casa, a cidade, as praças, as ruas. Natal é reconhecer que Jesus é a nossa esperança, que Jesus é o Deus conosco, que Jesus é a luz do mundo, que Jesus é a nossa alegria. E o texto continua e fala para nós agora, quando chegamos aqui no versículo 6, de várias qualidades a respeito deste menino que vai nascer, nosso Senhor Jesus. E ele fala aqui: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E ele começa então a trazer algo muito significativo para nós, que ele diz assim: o governo está sobre os seus ombros. Ainda era um bebê, claro. Você vai imaginar ali o Senhor Jesus quando estava naquela manjedoura, e quando ele era um bebê totalmente dependente da sua mãe, dos cuidados da sua família, mas o Senhor já havia constituído como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores. Portanto, você pode entender nessa noite, você que nos visita, você que já ouviu a palavra do Senhor, mas está ouvindo mais uma vez nessa noite o Evangelho, que o Senhor Jesus, ele foi revestido de toda a autoridade. O governo está sobre os seus ombros. Quando Jesus morre na cruz e ao terceiro dia ele ressurge dentre os mortos, uma das suas últimas palavras dirigidas aos seus discípulos foram essas: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. O Senhor Jesus tem toda a autoridade sobre a nossa vida, sobre a nossa história, sobre a humanidade. Mas agora o profeta apresenta para nós expressões maravilhosas acerca do nosso Salvador. Primeiro diz que Ele é o nosso maravilhoso conselheiro. Se tem algo que nós podemos descansar sem sombra de dúvidas, é termos o melhor conselheiro para a nossa alma, para o nosso coração. Nós estamos vivendo um tempo de muita aflição. Há muitos ainda dizendo que até por conta do que atravessamos alguns anos atrás com a pandemia, que foi um período difícil para a nossa presente geração. Sofremos muito, e alguns sofrem até hoje efeitos colaterais. Há quem diga que teve pessoas que foram afetadas pela Covid, algumas foram curadas, outras perderam a vida, mas há quem diga também que muitos foram afetados por questões emocionais. Como tem gente doente emocionalmente falando, pessoas que estão desesperadas, pessoas que estão tendo crises, pânicos. As pessoas às vezes falam assim: eu não sei por que eu estou tendo essa atitude, eu não sei por que eu estou tão desesperado assim. Mas o maravilhoso conselheiro Jesus, Ele está aqui, e nele você pode ter palavra de sabedoria, palavra de consolo, palavra de esperança. Jesus é o nosso maravilhoso conselheiro. Mas o texto não só afirma isso, o texto também, para mostrar que Ele é Deus, que Ele é 100% homem, 100% Deus. Deus afirma aqui para nós que Ele é não só o maravilhoso conselheiro, mas Ele é o Deus forte. Quantas vezes no ministério do Senhor Jesus Ele demonstrou o seu poder, Ele demonstrou a sua autoridade. Quando certa vez Ele estava com os seus discípulos atravessando aquele mar da Galileia, indo em direção à cidade dos Gadarenos, e ali uma tempestade, ventos fortes começaram a soprar naquele lugar, o barco começou a saculejar de um lado para o outro, e de repente os discípulos começaram a ficar desesperados. Eles tentam acordar Jesus, porque Jesus estava dormindo, e aí Jesus levanta e olha para aquela fúria, aquela tempestade, e Ele só diz assim:
aquieta-te, pare. E tudo voltou ao normal. Sabe por que ele pode fazer isso, irmãos? Porque ele é o Deus forte. Ele pode andar sobre as águas como ele fez num outro momento. Ele pode olhar para uma menina de 12 anos que está deitada numa cama e, humanamente falando, ela estava morta. Mas ele, que é o autor da vida, chegou para aquela menina e disse: Talita cumi, menina, levanta-te. E a menina então, ela é reentregue aos seus pais, ela ressuscitou. Ele pode falar para o seu amigo Lázaro, que estava sepultado há 4 dias, que estava dentro daquela caverna: retirem a pedra. E ele diz: Lázaro, sai para fora, porque eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o Deus forte, o Todo-Poderoso. Algumas pessoas acham que Jesus, ele não é Deus, que ele foi criado por Deus, que ele é o homem mais perfeito que Deus criou. Mas a Bíblia afirma para nós aqui nesse texto que ele é Deus, e que ele existe desde a antiguidade. Foi lido já por nós essa noite em Miqueias, mas aqui diz que ele não só é o maravilhoso conselheiro, ele não só é o Deus forte, mas ele também é o Pai da eternidade. Ele diz isso, e João registrou lá em João capítulo 1, quando diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas, todas as coisas foram criadas por intermédio dele, e sem ele, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. A nossa mente não consegue alcançar essa dimensão de imaginar como que o nosso Senhor Jesus, antes de vir ao mundo, antes de encarnar-se, de viver entre nós, ele habitava na glória eterna, com toda a força, com todo o poder que ele tinha, o Pai e o Espírito Santo, mas ele se esvaziou para vir habitar entre nós. Mas ele é o Pai da eternidade, ele existe desde os tempos eternos. E fechando esse versículo, ele fala algo que nós também louvamos a Deus, e é só em Jesus que você pode encontrar a verdadeira paz. Ele é o príncipe da paz. Quantas iniciativas são feitas ao longo da história da humanidade para que a paz seja promovida, seja instituída, quantos povos guerreando, quantos conflitos entre famílias, conflitos urbanos, conflitos em todas as camadas da sociedade por falta de paz. E Jesus, ele já nos advertiu que seria assim. Jesus disse: olha, no mundo vocês passarão por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E ele então se dirige aos seus discípulos e diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não dou a paz como a paz que o mundo oferece. A minha paz, ela é diferente. E é essa paz que você, meu irmão, minha irmã, pode desfrutar na pessoa de Jesus. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, ele tem toda a autoridade, e ele é o nosso maravilhoso conselheiro. Como você está? Como tem sido os seus últimos dias? Como tem sido o seu ano? Talvez você diga: olha, pastor, não foi um ano fácil. Eu passei por algumas lutas, eu estou enfrentando alguns problemas, eu tenho sofrido algumas crises na minha vida emocional. Eu quero te apresentar nessa noite o nosso Jesus, que é o nosso maravilhoso conselheiro. Ele estará pronto para ouvir o que você tem a relatar para ele. Mas ele não só é o nosso maravilhoso conselheiro, ele é o nosso Deus forte. Ele pode todas as coisas. Você não deve duvidar do poder de Jesus jamais. Mas ele também é o Pai da eternidade. Ele é o nosso Deus, é o Emanuel, que significa Deus conosco. É claro que, voltando a falar de novo da nossa dificuldade para alcançar essa dimensão, nossa mente é limitada. Como assim? Um Deus glorioso veio habitar entre nós, se esvaziando da sua glória. Ele se humilhou, assumindo a figura. Vocês podem imaginar, a gente olha aquela cena de Jesus na manjedoura, mas não era uma simples criança que estava ali, era o Deus encarnado, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que nos seus primeiros momentos de vida necessitava do leite materno, necessitava de cuidados de higiene da sua mãe, porque ele nasceu como toda criança vem ao mundo. Ele realmente assumiu a nossa identidade para que ele pudesse ir lá na cruz
e nos representar diante do Pai, levando o meu pecado e o seu pecado. Mas Ele também é o nosso príncipe da paz. A mensagem do Natal é uma mensagem muito importante para todos nós. Jesus é o nosso maravilhoso conselheiro. Jesus é o nosso Deus forte. Jesus é o nosso Pai da eternidade. Jesus é o nosso príncipe da paz. Você que veio aqui nessa noite e de repente ainda não experimentou desse maravilhoso Jesus, Ele está aqui para falar no seu coração, para continuar falando ao seu coração, quando daqui a alguns minutos vamos acompanhar essa mensagem que está sendo pregada agora, quando eu estou lendo a palavra, mas ela também será pregada através das músicas que serão entoadas aqui. Nós estaremos louvando ao Senhor. Não é show, não é uma apresentação. O mais importante aqui não é o destaque, a performance de cada um de nós, mas é a mensagem que será proclamada através dessa cantata, através desta palavra. Jesus é o teu maravilhoso conselheiro? Jesus é o teu Deus forte? Jesus é o Pai da eternidade na sua vida, você tem certeza disso? Jesus é o teu príncipe da paz? Seu Natal pode ser o melhor Natal da sua vida até hoje, se você entregar a sua vida a Jesus e experimentar esse maravilhoso Deus que te esvaziou da sua glória e veio habitar entre nós.
da palavra Natal faz a gente imaginar todo tipo de encanto. É como se o frescor do amanhecer em algum lugar nos campos nos remetesse a tudo que é mais belo. Essa época é maravilhosa e apesar de ouvirmos música durante todo o ano, no Natal parece que queremos mais e mais. Acredito que seja porque os anjos começaram tudo. Vocês sabem, lá na encosta da colina junto a Belém. O mundo inteiro tem cantado o Natal. Por séculos, as canções foram simples melodias cantadas por pessoas com grande júbilo. E nesta noite, nós vamos fazer como os anjos e cantar. Para quem puder ouvir, que um menino nos nasceu, pois Deus a nós seu Filho deu. Até
bonita, não é? Talvez para alguns, se fosse um estilo mais tradicional, seria melhor. Já para outros, iriam preferir algo mais moderno e contemporâneo. Mas vocês sabem como são os músicos, não sabem? Eles nunca estão satisfeitos com o que fazem. Parece até que já estou ouvindo de algum jovem ministro de música ou mesmo regente de um coral dizer: já que não podemos cantar todas as músicas lindas de Natal que gostaríamos, pois senão a programação ficaria extensa demais, por que não juntarmos várias delas e formarmos uma única canção? Podemos usar arranjos tradicionais e modernos em uma única melodia. Dessa forma, poderemos trazer à memória todos os sentimentos mais bonitos e extraordinários que só o Natal pode trazer. Bom, imagino que foi isso que eles devem ter tentado para esta noite. Vocês mesmos. Ó
Nesta noite estamos celebrando um novo Natal. Seria impossível celebrar o Natal sem suas canções tradicionais. Por isso criamos vários arranjos novos de músicas antigas para que a verdadeira essência do Natal pudesse permanecer insubstituível. E o porquê disso? Simples. Porque no Natal nós nos flagramos remexendo o profundo de nossas mentes, procurando lembrar nossas tradições favoritas e recordações queridas. E então, cuidadosamente e com um toque de nostalgia, nós as despejamos para fora, para que todo mundo possa conhecê-las. E isso tudo é muito agradável e maravilhoso, não é? Mas se por algum motivo, qualquer que seja, alguma coisa se intromete em nosso mundo e um a um vai se apagando nossos sonhos, ainda assim será Natal. Sabem por quê? Porque a realidade do Natal não está em nossas coleções individuais de preferências e memórias inesquecíveis. A realidade do Natal está na pessoa de Cristo, o Filho de Deus, que voluntariamente se tornou um de nós, pois só assim poderia nos mostrar o caminho do céu. Na noite em que Jesus nasceu, uma legião de anjos anunciou seu nascimento e hoje nós fazemos o mesmo. Declaramos com nossas canções que Ele é para sempre o verdadeiro Natal. Ouço anjos a cantar, glórias ao nascido Rei, mas na terra aos homens bons veio restaurar a paz. Ó nações, louvores dai, com triunfo
já foi provado cientificamente que cantar faz bem à saúde. Historicamente, o ser humano faz do ato de cantar seu mais legítimo modo de dizer o que sente, com um misto de contentamento e verdade. Para a dor, o remédio. Para a alegria, a festa. É assim que age o canto em nossa vida. Não importa se cantamos no banheiro, no karaokê, numa apresentação profissional, num grupo, num coral ou numa celebração, pois o importante é nunca deixarmos de cantar. Que nossa voz extravase sem hesitação, em louvor e adoração ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Felizes convidou pra relembrar que hoje nasceu o Salvador, que veio ao mundo nos livrar do mal e do pecado, trazendo a paz e prazer, paz e prazer. Um dos títulos de Jesus é Emanuel, que significa Deus conosco. Quando Jesus veio a este mundo, ele era verdadeiramente e literalmente Deus conosco. Está conosco, sabemos que nunca seremos separados do seu amor. A presença de Deus nos assegura que podemos realizar a sua vontade para nossas vidas. A presença de Deus supera nosso medo, preocupação e insatisfação. E por mais misterioso que tudo isso possa parecer, basta apenas que nos lembremos que Jesus Cristo é o Rei dos Reis, é o Emanuel que sempre estará conosco. Que
Um convite à adoração. O mesmo Rei do Universo que nasceu em Belém, agora convida a todos à adoração. Venha, ele diz, venha e adore, venha celebrar, venha, pois a partir de hoje celebraremos Um novo Natal! Novo Natal. Novo Natal. Novo Natal. Ouvir a canção que diz assim: Jesus é a razão do Natal, um tempo pra se amar, pra o amigo perdoar. Jesus, não há um nome igual. Nos lembramos que veio pra salvar. O Natal é uma forma do amor relembrar. O Natal é Cristo, nascendo em nós a cada dia que aqui seguir. É a canção que vou cantar. Natal é isso, famílias e amigos a sorrir. Pois já nasceu Jesus pra nos salvar. Natal é Cristo. A árvore montar, os enfeites colocar, feliz eu prossigo a cantar. Anos vêm e vão, notícias passarão, mas sei, Jesus não passará. E ouço sim a canção de amor, a que fala do menino que é o nosso Salvador. O Natal é Cristo, nascendo em nós a cada dia que aqui seguir.
novo Natal. Podem acender as luzes. Louvado seja o nosso Deus por essa noite tão sublime, onde o Coral Esperança da nossa igreja nos trouxe uma linda mensagem, um novo Natal. Para que na sua vida, na sua família, você experimente um novo Natal, você precisa convidar e ter certeza que não existirá um novo Natal sem Jesus na sua história. Esta é a mensagem que foi transmitida nessa noite. Deus abençoe, queridos irmãos e irmãs do Coral Esperança. Deus abençoe a irmã Elaine, irmã Roseli, que estiveram na coordenação. Eu dei uma olhadinha ali no grupo de WhatsApp de vocês, e em junho a Elaine começou a falar dessa cantata. No dia 26 de julho deste ano foi o primeiro ensaio. E eu sei que foi muita luta. Teve dias que vocês pensaram, será que vai dar? Louvado seja Deus. Deu. A Deus toda a honra
e toda a glória. Continuem proclamando as boas novas de Jesus, cantando, pregando onde Deus os levar. Quero mais uma vez agradecer a presença de todos conosco nessa noite. E quero ver vocês aqui no próximo domingo, às 18h30, quando essas crianças lindas que estão aqui estarão louvando a Deus com a cantata Um Natal Inesquecível. Queria convidar você para ficar em pé. Nós vamos orar, receber a bênção. Hoje, excepcionalmente, nós não teremos o amém tríplice. Vocês se assentarão e vamos aguardar a saída do coral. E aí todos estão liberados para sair hoje, podendo sair inclusive pela porta central da nossa igreja. Vamos orar, irmãos. Louvado seja o teu nome, Senhor. Bendito, Pai. Tudo que foi realizado nessa noite foi para te exaltar, para te glorificar, até porque não teria nenhum sentido nós apresentarmos essa linda cantata se não fosse para o Senhor, porque o Senhor é a razão do Natal. Sem ti não existe Natal. Pode existir festas, pode existir confraternizações, mas o verdadeiro sentido do Natal é a manifestação do Emanuel, a vinda de Jesus, o Emanuel, o Deus conosco, que encarnou-se e veio habitar entre nós. Que cada mensagem proferida através dessa cantata, mais a mensagem que já foi pregada nessa noite, que o teu Espírito Santo aplique no coração de cada um de nós. Obrigado, ó Deus, por todas as famílias que estão aqui presentes na igreja, e por todos que estão nos acompanhando também pela transmissão do canal do YouTube. Muito obrigado, ó Deus, pela vida dos nossos irmãos e irmãs do Coral Esperança. Abençoe, ó Deus, cada irmão, cada irmã, as coordenadoras, a nossa irmã Elaine Gomes, a nossa irmã Roseli e todos os componentes. Te louvamos por todos os irmãos da igreja que envolvidos com esse trabalho estão te servindo nessa noite, na transmissão, na área da música, na ornamentação, as nossas crianças. Ó Deus, que bênção saber que temos as nossas crianças aqui nesta noite. Dá-nos uma noite de paz, leva-nos em segurança aos nossos lares. E se o Senhor assim permitir, queremos de volta estar aqui no próximo domingo com alegria no coração para continuarmos declarando que Jesus é a esperança do Natal apresentado pelas crianças com a cantata Um Natal Inesquecível. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e altíssimo Pai, a comunhão, a unção, o poder do Santo e Divino Espírito repouse sobre cada um de vós, irmãos, agora e para todos sempre. Amém.